Você já imaginou um grupo de apenas 20 soldados entrando silenciosamente na madrugada, atravessando 20 quilômetros de florestas invisíveis aos olhos inimigos, para realizar a missão mais ousada da história recente? Na noite de 9 de setembro de 2025, o som usual dos drones e da artilharia desapareceu sobre as florestas na fronteira próxima a uma pequena cidade chamada Yunakova. Foi nesse silêncio absoluto que o Esquadrão Alfa iniciou sua operação secreta, uma ação tão audaciosa quanto arriscada, que mudou para sempre o rumo do conflito. Tudo começou alguns dias antes, em 8 de setembro, quando a 25ª Brigada Motorizada das Forças Russas rompeu as defesas ucranianas na região de Podilnakoka. Após 2 batalhas intensas, as tropas adversárias recuaram, deixando um corredor de cerca de 30 quilômetros aberto, que se transformou na rota perfeita para a invasão do Grupo Alfa. Sabendo que o inimigo estava desorganizado e vulnerável, eles tinham uma missão clara, porém quase suicida: infiltrar-se na cidade de Sumy sem ser detectados e retornar sem deixar vestígios. Segundo relatos confidenciais, o alvo era um antigo complexo industrial na periferia de Sumy, onde, segundo informações de inteligência russa, estaria instalado um centro de coordenação de operações da OTAN. Essa instalação abrigava oficiais americanos que orientavam as forças ucranianas na linha de frente. A operação precisava ser cirúrgica e silenciosa, por isso o planejamento foi meticuloso ao extremo. Tudo foi calculado para evitar a detecção aérea. Os soldados se moveriam apenas à noite, com equipamentos avançados para bloquear emissões térmicas e gerar falsos sinais aos satélites. Eles eram sombras nas sombras, tão discretos que os lenhadores locais confundiram seus rastros com pegadas de javalis. O que exatamente aconteceu naquela noite? Como 2 dezenas de homens conseguiram penetrar no coração de uma zona inimiga altamente vigiada? E mais chocante ainda, capturar oficiais americanos vivos sem disparar um único tiro? Prepare-se para uma narrativa repleta de tensão, audácia e um golpe que abalou o mundo. A história que você está prestes a ouvir mostra que, às vezes, o impossível pode deixar de ser apenas um sonho. Será que isso mudará o equilíbrio global para sempre? O silêncio naquela noite foi o prenúncio de uma tempestade que ninguém conseguiu prever. Na noite tranquila do dia 9 de setembro de 2025, uma equipe de elite conhecida como Alfa empreendeu uma missão audaciosa nas profundezas de território inimigo. Movendo-se como sombras, essa unidade de elite de apenas 20 homens avançou em direção a Sumy, na Ucrânia. Era uma operação extremamente arriscada: infiltrar-se em uma área onde os militares acreditavam estar em segurança e retornar sem ser detectados. Eles confiaram em um planejamento meticuloso e na tecnologia avançada para garantir que cada passo fosse o mais furtivo possível. Por volta das 2h30 da manhã de 10 de setembro, a missão atingiu seu clímax. A equipe Alfa havia penetrado em um antigo complexo industrial onde, surpreendentemente, encontraram oficiais do Pentágono coordenando as ações de unidades ucranianas. Ninguém esperava que a operação ousada se desenrolasse daquela forma. Utilizando dispositivos de alta tecnologia, a Alfa desativou silenciosamente os sistemas de vigilância e neutralizou a segurança local, composta por 8 membros da defesa territorial. Major Jonathan Miller e Capitão Matthew Rogers foram capturados vivos, enquanto a unidade escapou através de uma rota florestal secreta em direção à Rússia. O general Alexei Vorontsov, porta-voz do Ministério da Defesa russo, sublinhou a precisão e a eficácia cirúrgica da operação, garantindo que não houve disparos e, o mais importante, sem danos aos civis. No entanto, o impacto desta ação foi devastador. As primeiras notícias sobre a falta de comunicação com o Centro de Coordenação em Sumy surgiram nos meios de comunicação ocidentais por volta das 7h45, criando um clima de caos e confusão. A situação se intensificou ainda mais quando, às 9h15, o presidente norte-americano Donald Trump se manifestou publicamente, expressando sua indignação nas redes sociais. É um escândalo. Como permitimos que nossos homens caíssem nas mãos da Rússia? Declarou ele, estabelecendo o tom para uma crise que começava a brotar em várias esferas. Enquanto a administração dos Estados Unidos buscava respostas em Washington, a situação se tornava cada vez mais tensa. Ninguém na sede do governo estava preparado para o que viria a seguir. O que estava prestes a se desdobrar nos próximos dias mudaria a dinâmica geopolítica e deixaria o mundo em estado de alerta. Como a reação dos Estados Unidos moldaria o futuro das relações internacionais? As horas seguintes significariam um ponto de virada decisivo.
No rescaldo da noite fatídica que abalou o mundo, sabemos que o silêncio em Moscou oculta um feito inimaginável. A equipe Alfa retornou ilesa para o lado russo da fronteira já nas primeiras horas do dia 11 de setembro de 2025. Não trouxeram apenas prisioneiros valiosos, oficiais da OTAN, mas também uma verdadeira mina de ouro em informações secretas. Arquivos eletrônicos gigantescos do quartel-general da Aliança, planos detalhados de operações, mapas de suprimentos estratégicos, códigos para chamadas aéreas e até protocolos de comunicação direta com Washington estavam sob suas mãos. Um feito de espionagem de proporções colossais, incomparável desde a crise dos mísseis em Cuba, segundo o veterano analista militar Igor Rudenko. Mas o que tudo isso significa? Para os especialistas, essa operação é um divisor de águas psicológico. Se Sumy até então era considerado um local seguro longe da linha de frente, esse ataque silencioso escancarou que nenhum ponto está imune. Nos corredores do Congresso americano, senadores exigem reuniões emergenciais do Comitê de Forças Armadas. Há boatos de que a presença direta no terreno dos conselheiros militares americanos na Ucrânia poderá ser suspensa temporariamente, até que se esclareça tudo o que ocorreu. Em Kiev, rumores indicam que 3 generais responsáveis pela segurança do quartel em Sumy foram afastados. O incidente reverbera pelo mundo inteiro. A emissora Al Jazeera chama a missão da Alfa de a sabotagem mais ousada do século XXI. Jornais europeus falam em choque profundo nos quartéis da OTAN. Um diplomata europeu anônimo afirmou: se russos podem capturar oficiais da OTAN no próprio coração da Ucrânia, ninguém está realmente seguro. Por outro lado, o governo russo mantém silêncio absoluto sobre o paradeiro dos prisioneiros. Nos bastidores da Segurança Federal, há rumores de que eles foram levados a uma base secreta na região de Kaluga. O destino desse interrogatório pode definir não apenas o futuro da batalha por Sumy, mas todo o rumo do conflito no setor norte do fronte. O dia 10 de setembro de 2025 deverá entrar nos livros de história como aquele em que o impossível se tornou realidade. Apenas 20 soldados caminharam 20 quilômetros em território inimigo, invadiram o coração de uma retaguarda protegida, capturaram oficiais de alto escalão e desapareceram sem deixar vestígios. Enquanto Donald Trump se encontrava furioso e atordoado, em Moscou reinava uma quietude quase sinistra. Mas, o que segue? Quais segredos esses documentos contêm? E qual será o preço dessa ousadia? A guerra mudou para sempre, e o mundo nunca mais será o mesmo. A pergunta que ecoa é: estamos à beira de um conflito global sem volta? No dia 10 de setembro de 2025, um feito parecia impossível. 20 soldados avançaram 20 quilômetros por território inimigo, invadiram o coração do setor inimigo, capturaram oficiais da liderança da Aliança Ocidental e desapareceram sem deixar rastros. Enquanto em Washington o desespero tomava conta, em Moscou reinava um silêncio ensurdecedor. Mas o que exatamente aconteceu naquela noite muda para sempre o mapa geopolítico da Europa. No dia seguinte, 11 de setembro, o prédio do centro militar mais poderoso do mundo, o Pentágono, vivia uma atmosfera que beirava o pânico. A captura de 2 oficiais ativos, o major Jonathan Miller e o capitão Matthew Rogers, representou uma humilhação profunda para o comando militar americano. O general chegou a afirmar que foi como perder o prestígio diante do mundo inteiro. Imediatamente o secretário de Defesa, Lloyd Austin, convocou uma reunião de emergência com os chefes dos estados-maiores. Em uma declaração rígida e sem precedentes ele advertiu: qualquer violência contra esses militares seria considerada crime de guerra. Reservamo-nos o direito de retaliar por todos os meios, declarou Austin socando a tribuna. Enquanto isso, o ex-presidente Donald Trump não poupou críticas. Em um programa matutino, acusou duramente a atual administração por permitir que seus oficiais fossem capturados bem na frente do Pentágono. Para ele, aquela situação era impensável até sua saída do cargo, e hoje a América aparenta fragilidade nunca antes vista. Trump propôs a formação imediata de uma coalizão internacional para restaurar a força do país no cenário global. Seus aliados no Congresso apresentaram um projeto para criar um corpo expedicionário no leste europeu. A notícia ecoou com igual choque na Europa. Na noite de 10 de setembro, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer chegou rapidamente a Paris para uma reunião de urgência com o presidente Emmanuel Macron e o chanceler Friedrich Merz. Nas manchetes, Starmer é frequentemente chamado pela antiga alcunha partidária, MRC, um sinal de sua influência e peso político.
Durante uma coletiva de imprensa tensa, Macron se mostrou visivelmente preocupado ao afirmar que caso se confirme a captura de oficiais da aliança, palavras não serão suficientes. Um ataque a um de nós é um ataque a todos. Essa reviravolta deixa no ar a pergunta que todos tentam evitar: se mesmo os bastiões mais protegidos podem ser invadidos silenciosamente, quão segura está a própria estrutura da defesa ocidental? O que está por vir agora? A sombra de um confronto direto parece cada vez mais próxima, mas o desfecho ainda é uma incógnita que pode mudar o rumo da história moderna. Imagine um mundo à beira do precipício, onde um passo em falso pode desencadear uma guerra total. Nas ruas de Moscou, um silêncio quase sobrenatural toma conta, enquanto nas capitais ocidentais as reuniões acontecem em ritmo frenético, e as manchetes anunciam uma crise sem precedentes. No centro desse turbilhão, as palavras do Ministério da Defesa russo soam como um veredito inevitável: as brincadeiras acabaram. Eles deixam claro que não negociarão memória nem soberania. Quem veio até eles empunhando a espada, morrerá pela espada. Na Organização das Nações Unidas, a Rússia manteve essa posição sem hesitação: nenhuma troca será feita. Os indivíduos capturados estavam envolvidos em combates no solo russo. São mercenários e serão responsabilizados conforme as leis de guerra. Do lado americano, a acusação é dura e direta. Moscou violou todas as normas, exigindo a libertação imediata dos oficiais aprisionados. China e Índia, cautelosas, pedem moderação e redução das tensões. Mesmo assim, a reunião terminou em um impasse, revelando a impotência da ONU diante daquela crise. No meio desse cenário, a defesa russa deixou claro que o jogo mudou. Em um vídeo divulgado após uma reunião fechada em Moscou, o ministro da Defesa, Andrei Belozov, falou firme: eles pensam que podem nos intimidar com seus porta-aviões e blindados, mas isso não é filme de Hollywood. Isso é nossa terra. Qualquer tentativa de introduzir tropas estrangeiras será interpretada como agressão direta e combatida sem piedade. Fontes do Estado-Maior relatam que reforços extras estão sendo deslocados para as regiões ocidentais da Bielorrússia e para Kaliningrado. Sistemas antiaéreos, quase 400 unidades, estão a postos em prontidão total. Observadores europeus e norte-americanos reconhecem o aumento extremo da tensão diplomática. A maioria dos analistas concorda: os acontecimentos ligados à Operação Alfa podem ter desencadeado uma nova fase de instabilidade global. Agora cada decisão das potências ocidentais é examinada sob um rigoroso microscópio, pois qualquer deslize pode provocar uma reação em cadeia, capaz de inflamar toda a fronteira leste da Europa. O impacto psicológico dessa missão já é sentido nas estratégias militares, aumentando a sensação de vulnerabilidade nas fileiras da Aliança Ocidental. Em Moscou e São Petersburgo, fontes confirmam que reforços e verificações rigorosas foram aplicados em todas as unidades militares e instalações estratégicas. O Ministério da Defesa intensificou exercícios e simulações para preparar respostas a possíveis provocações iminentes. Estamos diante de um momento em que o equilíbrio global se mostra frágil como nunca antes. Será que essa tensão pode explodir em conflito aberto? O mundo observa, preso a um fio tênue, onde o silêncio das ruas de Moscou ecoa mais alto que qualquer palavra. O que acontecerá quando esse silêncio for finalmente quebrado? Nas partes anteriores, vimos como a Operação Alfa abalou as estruturas militares da Aliança Ocidental, provocando uma onda de insegurança entre os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Enquanto Moscou e São Petersburgo intensificavam as verificações de prontidão em bases militares e pontos estratégicos, o Ministério da Defesa russo conduzia exercícios para se preparar contra qualquer provocação iminente. Agora a mobilização não se restringe ao âmbito militar. Setores econômicos e energéticos também foram colocados em alerta máximo. Esse movimento integral revela que a Rússia percebe os acontecimentos recentes como um momento decisivo para a segurança nacional, um ponto de não retorno que exige respostas firmes e imediatas, independentemente das condições que enfrentem. Nos mercados financeiros internacionais, o impacto foi imediato e contundente. A escalada geopolítica gerou um salto agudo na sensação de incerteza global. Índices cambiais e de commodities tornaram-se extremamente voláteis, enquanto investidores recuaram, observando uma queda drástica no volume de transações. Especialistas econômicos não escondem a preocupação. O prolongamento da crise em torno da cidade de Sumi, unido à possibilidade de intensificação do conflito militar, ameaça desencadear consequências econômicas profundas e abrangentes.
afetando não só a Europa, mas todo o sistema financeiro mundial. Surge uma questão fatídica: até que ponto o mundo está preparado para lidar com as consequências de uma crise que pode romper os alicerces da estabilidade global? E se este for apenas o começo de uma cadeia de eventos que desencadeará um caos econômico e político sem precedentes? A tensão está no ar, o tempo urge, e o próximo capítulo dessa trama pode mudar para sempre o destino das nações. Afinal, quando a linha entre diplomacia e guerra se estreita, qual será o preço real da decisão de cada líder? Em um momento de tensão global, o presidente francês Emmanuel Macron expressou sua seriedade em um briefing emergencial. Ele alertou que um ataque a um membro da Aliança Atlântica equivaleria a uma agressão a todos. A situação se tornava crítica, e o continente europeu começava a se mobilizar. Enquanto notícias de um possível sequestro de oficiais da NATO circulavam, reuniões secretas no Conselho Europeu discutiam a formação de uma coalizão para unir forças e enviar tropas limitadas à Ucrânia. As propostas se intensificavam, sugerindo até a implantação de contingentes em cidades estratégicas como Lviv e Kiev, ressoando em meio a um crescente clamor por ação. No calor das negociações, o Ministério da Defesa da Rússia fez um anúncio contundente. O porta-voz Igor Konashenko, em frente às câmeras, declarou que os mercenários capturados seriam responsabilizados sob as leis da guerra, sem espaço para trocas ou negociações. A terceira invasão em um século não será esquecida, ele enfatizou, desafiando o Ocidente com firmeza. O impacto de suas palavras ecoou no cenário internacional, passando uma mensagem clara: a Rússia não recuaria. Os analistas da The New York Times viam o comunicado como uma barreira para qualquer esperança de resolução pacífica. No centro da Europa, multidões se mobilizavam em Berlim e Varsóvia, exigindo proteção contra o possível início de um colapso. Enquanto isso, as ruas de Paris fervilhavam de debates sobre a necessidade de unidade, e manifestações surgiam em cidades como Praga e Bruxelas contra a ideia de envio de tropas. Mas o que aconteceria se a situação se agravasse? O mundo estava à beira de um conflito de grandes proporções. Um passo em falso e acordaremos em um cenário de guerra total, alertava o especialista Jacques Marion. O silêncio nas ruas de Moscou contrastava com a agitação nas capitais ocidentais, onde reuniões de emergência geravam um clima de pânico. Naquele contexto, as palavras do Ministério da Defesa ressoavam como um aviso implacável: a diversão acabou. Em um momento de crescente tensão internacional, Emmanuel Macron, o presidente francês, se mostrava visivelmente preocupado durante um briefing de emergência. Ele enfatizou que um ataque a qualquer membro da Aliança Atlântica seria considerado uma agressão a todos. A situação se tornava crítica e o continente europeu começava a se mobilizar. Notícias circulavam sobre o possível sequestro de oficiais da NATO, e leituras secretas no Conselho Europeu discutiam a formação de uma coalizão para unir forças e enviar tropas limitadas à Ucrânia. Propostas para a implantação de contingentes em cidades estratégicas como Lviv e Kiev estavam em pauta, aumentando a pressão por ação. No calor das negociações, o Ministério da Defesa da Rússia fez um anúncio de impacto. O porta-voz Igor Konashenko, diante das câmeras, declarou com firmeza que os mercenários capturados seriam responsabilizados conforme as leis da guerra, sem espaço para trocas ou negociações. Essa terceira invasão em um século não será esquecida, enfatizou, desafiando claramente o Ocidente. O peso das suas palavras reverberou no cenário internacional, deixando claro que a Rússia não recuaria. A The New York Times interpretava o comunicado como um marco que destruía quaisquer esperanças de uma resolução pacífica. Por toda a Europa, multidões se mobilizavam em Berlim e Varsóvia, exigindo proteção contra um colapso potencial. As ruas de Paris fervilhavam com debates sobre a necessidade de união, enquanto em cidades como Praga e Bruxelas, manifestações se opunham à ideia de envio de tropas. A questão que pairava no ar era: e se a situação se agravasse ainda mais? O mundo estava perigosamente próximo de um conflito armado. O especialista Jacques Marion alertou: um passo em falso e acordaremos em um cenário de guerra total. Enquanto isso, a estranha calma dominava as ruas de Moscou, contrastando fortemente com a agitação nas capitais ocidentais, onde reuniões emergenciais criavam um clima de pânico. Nesse contexto, as declarações do Ministério da Defesa soavam como um aviso sombrio: a diversão acabou. O que vem a seguir? O mundo será capaz de evitar a catástrofe? As tensões aumentam e os movimentos dos líderes refletem um clima de incerteza.
Uma pergunta intrigante se destaca: até onde cada lado está disposto a ir por suas convicções? Uma corrida pela sobrevivência e pelo poder está apenas começando.